O campo de batalha ainda cheirava a sangue e poeira, quando os gritos de vitória ecoaram entre as fileiras dos filisteus. Israel havia sido esmagado, o exército disperso, e entre os destroços e corpos tombados, jazia o maior tesouro da nação hebreia, a Arca da Aliança, ornada de ouro, guardada com temor pelos sacerdotes, e sempre à sombra do tabernáculo. Agora estava nas mãos de inimigos que não conheciam a santidade, nem temiam o Deus que nela habitava. Os filisteus a ergueram como um troféu, sem saber que não levavam apenas madeira e ouro, mas o peso invisível da presença divina, um peso que nem os seus próprios deuses poderiam suportar. Para eles, era mais uma prova de que Dagom, senhor das suas cidades e guardião das suas vitórias, havia superado o Deus de Israel. Para o céu, porém, era um insulto, uma afronta direta contra o Rei Eterno. A arca foi levada em procissão até Asdod, cidade orgulhosa e devota a Dagom. Ali, os sacerdotes filisteus abriram o templo principal, um edifício coberto de sombras, cujas paredes exalavam um cheiro denso de incenso antigo. Entre cantos e aplausos, colocaram a arca diante da imensa estátua de pedra de Dagom, um gesto que, para eles, simbolizava a submissão do Deus de Israel ao seu ídolo. Mas enquanto a multidão se dispersava, um silêncio estranho pairou no ar, como se um olhar invisível tivesse varrido cada esquina da cidade. Na manhã seguinte, os primeiros a entrar no templo sentiram um choque. A imagem de Dagom havia tombado de rosto em terra diante da arca. Para os israelitas, aquilo seria uma mensagem claríssima: o falso Deus se prostrara diante do santo. Mas para os filisteus, foi apenas um incidente estranho. Apaziguaram o desconforto erguendo novamente a estátua, tentando manter viva a ilusão de que nada de incomum havia ocorrido. Entretanto, na segunda manhã, a farsa ruiu. A imagem de Dagom estava novamente caída, mas agora decapitada e sem mãos. Apenas o tronco mutilado permanecia sobre o pedestal, como um corpo sem vida abandonado diante do trono de Deus. Nenhum vento poderia ter feito aquilo. Nenhum homem ousaria entrar para profanar seu próprio Deus. Era uma assinatura invisível, um ato do próprio Senhor. O ar começou a mudar. Os dias se tornaram pesados, e as noites, inquietas. Um medo inexplicável passou a crescer entre os moradores de Asdod, acompanhado por sussurros nas ruas. A arca não é como os outros despojos. Ela carrega um poder que não é deste mundo. Logo, sinais de julgamento se tornaram visíveis. Pessoas começaram a ser atingidas por uma enfermidade estranha. Tumores surgiam sob a pele, acompanhados de dores profundas e febres que drenavam a vida. Gritos de agonia ecoavam pelas casas, e nenhum sacerdote de Dagom conseguia oferecer cura. A festa da vitória se transformou em luto. As praças ficaram vazias, as portas fechadas, e o som dos passos se calou. Os que ainda podiam andar evitavam passar perto do templo onde a arca permanecia. A certeza começou a crescer entre eles: aquilo não era um presente da guerra, mas um fardo mortal. O Deus de Israel não estava derrotado. Ele havia vindo para o meio deles, e não como hóspede, mas como inimigo. Os gritos de dor em Asdod tornaram-se tão comuns quanto o som do vento. Era impossível caminhar pelas ruas sem ver corpos prostrados, rostos cobertos de suor febril e mãos trêmulas, tentando aliviar a dor que os tumores provocavam. A cidade, antes orgulhosa de seu templo e de sua vitória, estava agora sob uma sombra que nenhuma muralha podia deter. Reuniram-se os príncipes filisteus, homens acostumados a decidir guerras e ditar tributos, mas agora com os semblantes abatidos. Cada um sabia que não se tratava de uma enfermidade comum. Não havia peste que derrubasse um deus de pedra. Não havia febre que parecesse seguir o passo de um objeto. Contudo, admitir que a causa era a Arca da Aliança
era também reconhecer que o Deus de Israel era mais poderoso que Dagon, algo que nenhum deles queria confessar. A decisão foi tomada: transferir a arca para outra cidade filisteia. Talvez, longe de Asdod, a praga cessasse e o peso daquela presença invisível se dissipasse. Assim, a arca foi levada para Gate, cidade fortificada e igualmente devota a Dagon. Ao atravessar os portões, foi recebida com curiosidade e esperança. Muitos acreditavam que os rumores sobre o poder do Deus de Israel eram exageros alimentados pelo medo dos asdoditas. Mas a ilusão não durou. Em pouco tempo, a praga que devastara Asdod começou a se manifestar em Gate. As pessoas adoeciam com rapidez, sentindo dores lancinantes. Tumores cresciam como se o corpo estivesse sendo invadido por algo que não pertencia a este mundo. E não eram apenas os homens, até os animais começavam a morrer em número incomum. Os habitantes passaram a olhar para a arca com pavor, evitando até mesmo passar perto do lugar onde ela estava guardada. O que antes parecia uma vitória de guerra, transformara-se em um ciclo de terror. Gate não suportou por muito tempo e, desesperada, enviou a arca para Ecrom. Mas quando os primeiros mensageiros chegaram, trazendo a notícia de que a arca estava a caminho, os moradores de Ecrom reagiram com gritos: "Eles estão trazendo a morte para nós. Querem nos destruir como destruíram Asdod e Gate." Mesmo assim, a arca entrou, e com ela, a praga. O texto sagrado descreve que o clamor de Ecrom subiu até os céus, pois a morte se espalhava por toda parte. A cada dia, mais corpos eram carregados para as sepulturas. A presença da arca não trazia bênção, mas juízo, porque não estava entre o seu povo, mas entre aqueles que a haviam tomado como espólio. Os 5 príncipes filisteus, vendo que nenhum de seus territórios estava a salvo, reuniram-se novamente. Agora não havia mais orgulho, apenas medo. O Deus de Israel não podia ser detido, e a arca não podia ser mantida como troféu. O conselho decidiu: ela deveria ser devolvida, mas não podiam fazê-lo de qualquer maneira. Era necessário apaziguar a ira divina. E assim começaram a preparar uma oferta de restituição. Ouro moldado em imagens dos tumores que os afligiram e dos ratos que infestaram suas terras, símbolos de sua humilhação e doença. Seria o preço do resgate, um tributo para reconhecer que haviam tocado no que era sagrado, e que o sangue de seu povo havia sido a moeda cobrada pelo céu. O dia do retorno chegou como um funeral. Nenhum cântico, nenhum toque de trombeta, apenas o silêncio desconfortável de um povo que sabia ter provocado a ira de um Deus desconhecido. Os artesãos já haviam moldado as 5 imagens de ouro, tumores brilhando como chagas eternizadas no metal, e ratos, símbolos da destruição, que se espalhara como uma maldição viva. Cada imagem representava um príncipe e sua cidade, uma confissão silenciosa de culpa. 2 bois foram escolhidos para conduzir a arca. Não bois comuns, mas vacas recém-paridas, que nunca haviam sido presas a um jugo. Era um teste. Se o Deus de Israel desejava levar de volta a sua arca, ele mesmo guiaria os animais pelo caminho correto, sem precisar de guia humano. A carroça foi carregada, a arca ao centro, as ofertas de ouro ao lado, e o destino traçado em direção às fronteiras de Israel. Os príncipes e parte do povo seguiram à distância. Não ousavam se aproximar demais, como se até o ar ao redor da arca pudesse devorá-los. As vacas, sem hesitar, tomaram o caminho para Bet-Semes, mugindo como se chorassem. Não desviavam nem para a esquerda nem para a direita. Os filisteus observavam com temor, reconhecendo que não era obra do acaso, mas uma condução invisível, como se a própria estrada se curvasse para devolver o que fora roubado. Ao longe, os camponeses de Bet-Semes estavam colhendo trigo quando levantaram os olhos e viram a arca vindo pela estrada. A colheita foi esquecida,
e o povo correu ao encontro daquele objeto que havia estado ausente por tanto tempo. Eles não sabiam das dores, dos gritos e das mortes que acompanharam a arca nas terras filisteias. Tudo o que viam era o símbolo da presença de Deus retornando. Os filisteus, ao chegarem à fronteira, pararam, não cruzaram. Apenas ficaram observando enquanto a arca era recebida com festa e sacrifícios. Então, em silêncio, voltaram para suas cidades, levando consigo o peso de um aprendizado que não esqueceriam, que nem todas as vitórias pertencem ao vencedor do campo de batalha, e que há territórios onde a conquista não é medida por espadas, mas por temor. Mas a história não termina com júbilo absoluto. Alguns homens de Bet-Semes, tomados por curiosidade e imprudência, ousaram olhar dentro da arca. E ali, mesmo entre o povo escolhido, o juízo caiu novamente. Muitos morreram, pois o sagrado não é objeto de inspeção humana, mas de reverência absoluta. Assim, a lição ficou gravada para israelitas e filisteus. O Deus que habita entre os querubins é fogo consumidor, e sua presença é bênção ou maldição, dependendo de como é recebida. O juízo que marchou com a arca provou que ele não precisa de exércitos para derrotar seus inimigos. Basta que ele se levante, e os mais fortes caem, os deuses se curvam, e as nações se calam. Se você quer conhecer mais histórias em que o céu se levanta contra os orgulhosos, e o sagrado se vinga daqueles que o profanam, curta, comente, compartilhe, e inscreva-se no canal. Aqui, revelamos o lado oculto da Bíblia, onde cada ato divino carrega peso eterno.